A empresária Arlene Torres vai falar aqui com a gente, conversar um pouquinho com a gente sobre essa organização financeira, essa produtividade para as mulheres. E a gente está no último bimestre do ano e ainda dá tempo de começar ou não. Primeiro eu quero te dizer que é um prazer estar recebendo você aqui. Obrigada, seja bem-vinda ao nosso programa. Eu acho que esse quadro, que já começou tão bem aqui no nosso Bom Dia, só nos enche de orgulho, né? Inclusive, quem faz parte da minha equipe viu nos bastidores a minha alegria imensa de ter uma profissional se comunicando com vocês de uma forma tão gostosa, né? Uma dicção perfeita, levando a informação que ela tão bem conhece, pela experiência, sendo uma especialista e que de verdade, gente, leva aí palestras e mais palestras, é uma especialista em organização, uma empresária que de uma certa forma tira o que ela tem de conhecimento e leva para você, que muitas vezes busca algo de alguém que possa acrescentar. Então, para a gente é um orgulho. Eu falei, gente, eu quero trazer a Arlene para o nosso programa, não só para a gente mostrar o quadro, mas para a gente bater um papo e falar um pouco sobre esse assunto. Nós vamos estar, com certeza, no final do ano juntas, né, para que a gente possa fazer um apanhado desse ano de 2022, mas vamos falar hoje necessariamente, ainda dá tempo das mulheres se organizarem de uma certa forma com esse lado financeiro e elas entenderem também um pouquinho o que é essa metaverso, né? O que é, na verdade, como as mulheres podem abrir a mente delas para um ano que se inicia já, que é 2023, né? Com certeza. Não só dá tempo, sim, como a gente está no momento ideal para isso. A gente já ouviu falar aquela frase famosa que o ano só começa para o brasileiro depois do carnaval. Sim, sim. E a gente precisa pensar no ano novo agora, no último bimestre, ou melhor, até no último trimestre do ano. É muito importante isso. Então, pensar como em fazer esse planejamento. Aproveitar esse momento que surge normalmente uma renda extra para algumas classes de profissões e a gente precisa organizar e planejar para fazer o melhor uso dela. Pronto, vamos falar dessa metaverso, né? Que foi tão bem colocado, né, nesse quadro. Como a gente pode chamar a atenção das mulheres, explicando para elas o que é, na verdade, diretamente? O metaverso é um ambiente virtual que chega para a gente através do advento da tecnologia, né? Então, existem já muitas empresas que estão atuando no metaverso. Conforme a gente falou, inclusive, sim, no quadro, já existem cerca de 10 milhões de empregos no mundo no ambiente do metaverso. E em 10 anos, a expectativa é que esse número mais que dobre. Então, significa que existem oportunidades sendo lançadas aí e a gente precisa estar ligado para a gente abraçar essas oportunidades. E essa visão, porque você explicou e as pessoas estão conscientes, mas para aquela pessoa que muitas vezes não quer enxergar ou passa despercebido, a gente sabe que hoje não tem como você pegar um celular, não tem como você ir para os sites, não tem como você buscar e simplesmente ficar no universo das fotos, né? Daquele mundo encantado que muitas vezes quando você vai buscar não é bem aquele. As mulheres verdadeiramente que estão interessadas em apostar em qualidade de vida, em viver melhor esse lado financeiro, entender que o agora é importante, que você precisa não deixar as oportunidades passarem. Muitas vezes as pessoas dizem assim, que a sorte bate na porta daquele que está preparado. Não é que a sorte não está ali perto de você, porque às vezes num determinado momento você não se preparou para receber os presentes que você iria receber. E aí eles passam procurando outras pessoas que estejam preparadas. Essa história, será que ela se identifica bem com esse momento atual que nós estamos? Com certeza. Existem duas perspectivas. Uma delas é a gente não se preparar para as oportunidades que vão surgir e aí a gente vai perdê-las. E outra delas é a gente não enxergar que a gente também pode produzir nossas próprias oportunidades. E o mundo do empreendedorismo está aí para isso, onde a gente enxerga oportunidades, onde a gente enxerga soluções, onde a gente enxerga problemas e faz desse problema, por exemplo, uma forma de monetização, uma forma de negócio.
Então, quem há bem pouco tempo atrás não conseguia, por exemplo, imaginar o que a gente já vive hoje, num mundo ultra conectado, onde a gente executa vários serviços através do nosso celular. Se a gente fosse te dizer isso, ou dizer isso para a sociedade alguns anos atrás, a maioria acharia que era loucura. Sim, sim. É o que acontece hoje. Quando a gente fala de metaverso, para a grande maioria das pessoas, parece loucura. Só que é mais uma transformação tecnológica, é mais um passo que a sociedade está dando, só que agora numa velocidade mais rápida, né? As mudanças até então aconteciam em décadas, agora elas acontecem em meses, em anos, né? Então a gente precisa estar preparado realmente. Bom, nos últimos dias, as pessoas têm ficado meio que aterrorizadas e, ao mesmo tempo, as pessoas ficam buscando. E aí, o que eu vou fazer? Estamos vivendo o mundo da tecnologia, mas vivemos de vez em quando com alguns sustos. O WhatsApp vai sair do ar, as redes sociais, o Instagram vai sair do ar, o Face vai sair do ar, enfim, os aplicativos vão sair, né? E vale chamar a atenção para estas pessoas que aí estão. A gente fala desse lado da tecnologia, mas como a gente pode falar para essa empreendedora, para essa mulher que está do outro lado assistindo o nosso programa, para que ela também encontre saídas que não sejam totalmente direcionadas a esse mundo apenas. Sabemos que ele existe, enquanto ele está aí não podemos deixar as oportunidades passarem, mas a gente precisa também ter um alerta. E se acontecer 24 horas de um dia, influencia muito. Você não pode ficar parada, você não pode deixar de empreender, você não pode deixar de se comunicar, você não pode deixar de vender, de cuidar do seu lado financeiro. Como é que a gente pode trabalhar um pouquinho a mente dessa pessoa que está do outro lado? O que eu oriento, inclusive pratico nos meus negócios, é que a gente precisa ter um negócio multicanais, omnichannel, ou seja, eu preciso estar ao acesso do meu cliente, tanto no ambiente virtual quanto no ambiente real. Então eu preciso estar off e eu preciso estar on. Sim. Justamente para que na hora que haja um problema tecnológico, o meu negócio não se inviabilize, a minha comunicação, as minhas vendas, o fluxo do meu negócio não sofra ruptura. Então é importante estar em todos os canais possíveis. Então, além de atender hoje pelo WhatsApp, é importante você também ter número de telefone para ligação, que hoje é cada dia mais difícil, né? As pessoas também se baseiam muito, não deixa de ser um alerta. É importante ter um site, é importante ter uma ou mais redes sociais, porque uma coisa é certa. O avanço tecnológico, ele é um caminho sem volta, né? Então, um dos autores que eu estudo muito a respeito dessa temática deixou muito claro que nas suas aplicações que realmente é um caminho sem volta. No meio desse caminho podem surgir intercorrências como em qualquer processo. E novidades. Então, uma determinada rede social pode se extinguir, mas certamente outra surgirá. Então, é preciso estar muito antenado e nesse momento ainda você não basear seu negócio unicamente no mundo virtual. É preciso você também estar no off, essa é a recomendação que a gente faz. Acho legal quando a Arlene fala sobre esse assunto e a gente acaba de uma certa forma chamando a sua atenção, porque é verdade. Todos os demais mundos da tecnologia, alguns que já se foram e novos que chegaram, na verdade a tecnologia é isso. Ela vai tirando algumas coisas e vai acrescentando outras, ou melhorando aquelas que já estão ali. Mas esse alerta é importante, porque cliente costuma-se dizer que Deus perdoa cliente nunca, né? Então, assim, a gente vive aqui sempre conquistando novos clientes. Então, os mais inteligentes são aqueles que têm alternativas, né? Que eles conseguem se sair fazendo o seu diferencial. Então fica aí essa mensagem da Arlene de que a tecnologia está aí, a tendência é seguir, mas que você não pode ficar só nesse mundinho. Aí nesse momento, por mais que a gente fale do metaverso, é o tempo todo encontrando saídas para você não ficar ali, só naquele mundinho. E esse lado do empreendedorismo, ele tem trazido novidades todos os dias, né? Com certeza. A gente
tanto o mercado se reinventa, como a gente também tem mais acesso à informação. A gente hoje tem mais acesso a estudos, mesmo que informais, né? Antigamente a gente só estudava se a gente fosse para uma faculdade. Hoje, claro que as faculdades continuam existindo, mas nós temos um universo imenso, justamente por conta da internet, de maneiras de aprender e se informar. Então, essas maneiras vão trazendo novas conexões para a gente, vai fazendo com que a mente da gente se abra e a gente, inclusive, crie novas soluções. Então, o principal é a gente olhar para o mercado e olhar para o nosso dia a dia com a capacidade de gostar e de enxergar problemas, porque é a partir desses problemas que a gente pode criar soluções e empreender a partir delas, resolver a vida de outras pessoas que vão te pagar por isso. Muito bom. Você como empresária, palestrante, né, que é especialista nesse mundo aí da organização, como a gente pode dar uma pincelada e chamar a atenção desta mulher que está do outro lado assistindo o nosso programa, principalmente hoje, uma quarta-feira que muitas estão em casa, né, mas estão assistindo o nosso programa, com essa organização financeira e com a questão da produtividade? Perfeito. Nesse momento de final de ano, como eu falei há pouco, é um momento que surge aí alguma renda extra para quem é seletista, né, para quem é trabalhador formal e também para alguns negócios que costumam ter uma movimentação maior. Não são todas as áreas de negócio que aumentam o faturamento no final do ano, mas a maioria delas, especialmente quando você trabalha nessa área de varejo, de consumo, você tem um aquecimento do negócio. Então, nesse momento é importante você planejar bem essa renda extra. Além do 13º para o seletista ou do aumento do faturamento para as empreendedoras, o seletista também, em algumas empresas, recebem o PLR, que é participação de lucros e resultados, é mais uma renda extra. Óbvio que não são todas as empresas que fazem essa distribuição, mas é importante pensar que nesse momento que a gente está pensando em festa, em viagens, em presentes, em consumo, planejar quanto realmente você pode destinar ao consumo e pensar aí, por exemplo, em dívidas que você possa ter, ou seja, débitos vencidos, pensar em débitos a vencer, porque você pode amortizar um financiamento e reduzir a taxa de juros, você pode ter um ganho aí, né? É importante você pensar em contas que vão bater na tua porta já já. Para quem é pai e mãe, a gente tem aí matrícula escolar, a gente tem material escolar. Para quem é proprietário de veículos e imóveis, a gente tem o IPTU, IPVA, então isso vai vir bater na nossa porta em janeiro. E em janeiro a gente não tem renda extra, dificilmente, né? Para a grande maioria. Sim. Então, é preciso pensar nisso agora, colocar no papel, distribuir como você vai utilizar da forma mais otimizada possível essa renda que porventura possa entrar, para que você não se pegue em janeiro naquela situação que a maioria das famílias se encontram. Na verdade, hoje as pesquisas já apontam que muitas famílias estão na situação de endividamento. Então, a gente precisa cuidar para que isso cesse e não se repita como um ciclo vicioso por falta de planejamento. Interessante que nessa eleição que a gente teve, essa eleição tão difícil, né, de uma certa forma, principalmente para a mente dos brasileiros, que eu acho que mexeu mais no psicológico do que qualquer outra coisa. Muitas pessoas seguraram, muitas pessoas se manteram firmes, algumas estão ali meio que atentas. Aquela situação da virada de ano, onde você curte bem o final do ano e quando vira, você, não, depois eu resolvo, depois eu vejo. Eu acho que se antecipou bem. Tanto é que a gente está vendo muitas pessoas falando já de Natal, já o comércio já está aí vendendo realmente o Natal desde outubro, geralmente seria mais aquecido no mês de novembro para dezembro. A gente já vê bem antes, já na metade de outubro para cá, a gente já vê muita coisa acontecendo no mercado. E aí vem aquela situação, a gente sabe que de janeiro, mais precisamente até o carnaval, né? Quando o carnaval vem numa data diferenciada, até março, digamos, muitas pessoas ficam naquela de se recuarem com contas, preocupadas em não gastar muito, porque ainda estão, de uma certa forma, esperando o que vem, né? Geralmente as pessoas dizem isso de virada de ano para começo de ano. E fica aquele alerta verdadeiro para hoje, o que a Arlene está falando, para você tentar enxugar aquilo tudo que você não conseguiu, tentar enxugar e passar um ano mais leve, um final de ano mais leve. Porque de verdade nós não sabemos como vai ser o ano de 2023 na prática, mas a gente tem mais ou menos ideia.
E aí, quando você faz isso, automaticamente você traz um ano novo mais leve, né, Arlene? Com certeza. Existem algumas perspectivas que a gente pode acrescentar para esse contexto, que é, primeiro, não existe a melhor forma de prever o futuro do que você criá-lo, né? E criar o futuro é algo possível a partir justamente de um planejamento. Quando você consegue colocar no papel quais são suas metas, seus objetivos, o que você vai gastar em cada área do seu orçamento pessoal, isso já é uma maneira de criar um futuro, porque você vai delimitando, independente de fatores externos. É claro que a nossa vida é composta de fatores externos, que a gente não controla, e os internos que a gente não que a gente controla. Então, se a gente pode controlar, fazer redução de custo, planejar, delimitar o que a gente vai gastar, a gente já está fazendo 90% do papel e deixando apenas 10% para o acaso. Então, a gente pode fazer isso com certeza. Uma outra perspectiva é, pessoas endividadas, elas têm menos capacidade de tomar melhores decisões. Então é por isso que a gente vive ali atribulado, porque a gente perdeu o controle, se endividou, não conseguiu decidir melhor e parece uma bola de neve, um ciclo negativo, vicioso. Então planejar e fazer a coisa mais estudada, mais pausada, mesmo sem saber como vai ser o futuro, porque na verdade o futuro ele sempre vai ser incerto. Nesse momento a gente está diante de uma transição de governo, mas mesmo que não fosse uma transição, ele seria um futuro incerto também, né? Então é importante pensar que eu preciso planejar, controlar o controlável, controlar o que eu posso e deixar o mínimo possível para o acaso, para que eu possa ter esse ano mais leve e tomar as melhores decisões em relação à minha vida. Muito bom. Eu queria desde já que a gente chamasse a atenção de quem assiste o nosso programa para o seu quadro toda quarta-feira, né, que a gente recebeu aqui de presente no Bom Dia. E alertar as mulheres de que não percam esse quadro que sempre vem com informações tão ricas, né? O propósito do Mulheres Múltiplas é abordar temas na área da produtividade pessoal, ou seja, na área da gestão do tempo, que é o recurso mais importante que a gente tem, na área da gestão financeira, que é uma área muito pouco explorada, é uma área que a gente sente que a sociedade tem muito carência, porque a gente não... Era uma coisa que devia estar lá no nosso estudo básico, a educação financeira, infelizmente não está, ou está na minoria das instituições. Então, trazer isso para que as mulheres que lidam com múltiplas jornadas de trabalho tenham a capacidade de conhecer os caminhos para que elas possam se tornar a melhor versão de cada um dos papéis que elas têm, né? Então, a gente aborda também o empreendedorismo, porque não deixa de ser uma maneira de monetizar, de criar renda, de ter uma mudança de carreira se você não está feliz no seu trabalho atual. Então, tudo isso está muito conectado. Então, a gente traz um pouquinho, uma pinceladinha a cada quarta-feira de um tema que possa ser aplicável na vida das mulheres. Muito obrigada pela sua presença, muito bom a gente bater esse papo aqui e um alerta para todas as mulheres que estão assistindo o nosso programa. Não perca, toda quarta-feira aqui dentro do Bom Dia, a gente traz esse quadro maravilhoso para apresentar dicas importantes e necessárias para você. Obrigada, tá, Arlene? Quem quiser te seguir, quem quiser também convidá-la para palestras, desde já pode entrar no Instagram, né? Isso, arlene.torres.mb, né? A gente tem palestras aí direcionadas a empresas e outras instituições, tanto nessa área da produtividade e gestão do tempo, quanto na área das finanças pessoais e na área do empreendedorismo também. Arlene, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda. Próxima quarta-feira tem aí Mulheres Múltiplas para você, tá bom?